Já ouviram falar no buraco da Beija-Flor? 12 pessoas comuns que aceitaram o desafio de enfrentar uma aventura da vida real. Serão vigiados 24 horas por dia. Nossa história começa aqui. Essa entrevista foi gravada para o documentário Realities do Brasil na TV, que você assiste no YouTube de Movidoc ou no YouTube de Splash. Aqui você confere a entrevista completa com Rodrigo Carelli, que dirigiu a Casa dos Artistas do SBT e é até hoje o diretor da Fazenda, reality da Record TV. A gravação foi feita em outubro de 2021. Pode começar do início, e se você puder contextualizar um pouco como surgiu a Casa dos Artistas, enfim, talvez até em que momento da carreira você estava, como é que foi isso dentro do SBT? Tá. Bom, eu estava na MTV, eu já estava há 10 anos na MTV. Eu tinha acabado de fazer o acústico do Roberto Carlos, que foi polemiquíssimo, porque pelo contrato que ele tinha com a Globo, ele podia gravar esse acústico e até lançar em DVD, mas não podia ser exibido em outra emissora. Então, foi toda uma questão, essa coisa do acústico do Roberto Carlos. E foi muito tenso essa fase, né, na MTV. E eu estava querendo já sair. E aí, eu tinha acabado de sair da MTV. A Paula Cavalcante, que é a diretora de produção do SBT, na época, me ligou falando de um projeto muito enigmático, assim, que não dava para entender pelo telefone o que era. Depois, na primeira reunião, também não dava para entender muito, porque era tudo muito secreto, né? Era muito... era uma coisa única, secreta e tal. Aí eu falei, bom, vamos tentar entender o que é isso. E aí eu fui entrando lá dentro, entendendo o que o Silvio queria. Porque o que acontece? O Silvio tinha comprado os direitos para o BBB. Ele queria comprar os direitos para o BBB para o SBT. E no SBT, e quando ele comprou os direitos para o BBB, quando ele viu o contrato, ele não gostou de um monte de cláusulas, de exigências que eles tinham de necessariamente colocar no ar outros pequenos formatos da Endemol. E ele não queria isso de jeito nenhum. Então ele entrou numa pendenga, lá numa briga com a Endemol, que durou alguns meses, e quando ele descobriu que a Endemol, nesse meio tempo, estava negociando com a Globo, ele falou, sabe de uma coisa? A gente vai fazer uma coisa parecida, mas diferente. O que pode ser diferente? Vamos fazer com celebridade, vamos fazer, ao invés do público votar por telefone, eles ligam para mim, esse tipo de coisa. E aí essas ideias estavam muito soltas. Ele jogou as ideias e viajou para Miami, para Orlando. E a gente ficou, eu e mais só 5 pessoas, 5 cabeças do SBT, que sabíamos que isso ia acontecer. Então eu tive que montar uma equipe em sigilo absoluto, em total sigilo. Eu não podia, essas pessoas não podiam falar para ninguém, nem para os seus parentes, o que eles estavam fazendo. E para recrutar essas pessoas e colocar porque foi um terror, né? Colocar um terror nelas, para elas assinarem um contrato de sigilo e etc. e tal, foi um trabalho insano. A gente recrutava as pessoas, eu e a Jimmy, que era a produtora executiva, a gente recrutava as pessoas numa praça de alimentação do Shopping Morumbi, porque tinha que ser um lugar neutro, eles não podiam nem saber que era para o SBT na hora que eles chegavam. A gente conversava com a pessoa, perguntava do currículo, da carreira, não sei o quê. Isso eu estou falando de equipe, tá, gente? Equipe. E a gente, depois de um tempo, fazia ela assinar um contrato. Se a gente queria aquela pessoa, a gente pedia para assinar um contrato de sigilo, e só depois que ela fosse a primeira vez lá na casa em si, que ela ia saber o que era. Então foi um esquema de sigilo que deu certo. Acho que hoje talvez não daria por conta do boom das redes sociais, né? Mas naquela época deu certo. Mesmo naquela época era difícil manter um sigilo assim e a gente conseguiu. Tinha um esquema de vans que pegavam as pessoas em determinados lugares da cidade para levar para lá. Era uma loucura mesmo. Parecia uma coisa de filme, assim.
E aí a gente foi criando do nada, a gente não tinha referência nenhuma, porque a gente não tinha a Bíblia do BBB, então não tinha nada a ver com o BBB. A gente criou, óbvio, era um programa de confinamento dentro de uma casa, mas as regras, o que ia acontecer, que tipo de prova que a gente ia fazer, que tipo de festa que a gente ia fazer, a gente criou mesmo, e tudo em 2 meses, que é outro recorde também. E eu acho que a gente criou tudo isso em 2 meses também, e fez tudo isso por uma certa ingenuidade até, porque como não existia esse know-how no Brasil, a gente achou que era mais fácil do que a gente viu depois que era, né? Tanto que várias coisas foram descobertas depois. Aí, 2 semanas antes só, é que a gente chamou o elenco, porque também a gente estava com medo de vazar. Então, a gente deixou para 2 semanas antes. Aí, em 2 semanas, a gente convidou aquelas pessoas todas. O Silvio só exigiu uma pessoa, que era a Alessandra Scatena, que foi a primeira que saiu, no final das contas. As outras pessoas, toda a gente aqui propôs e ele aceitou e tal. E é muito engraçado porque o Silvio, ele tem um conhecimento de televisão um pouco mais antigo, né? Bem mais antigo. Então, tinha um monte de gente que ele nunca tinha ouvido falar, né? Inclusive o Frota, ele não sabia muito bem quem era. E depois ele achou o Frota incrível no ar, né? Mas na hora que a gente propôs o Frota, ele não sabia direito quem era, não. E aí todos foram assinando o contrato e tal. Os últimos contratos eram para ser assinados 2 dias antes, assim, do programa entrar no ar. E nesse dia, a última que tinha que assinar o contrato era a Susana Alves, a tiazinha, que tinha sido convidada para a primeira temporada. E ela deu para trás, ela ficou com medo. Falou, não estou entendendo isso, como assim, uma coisa que eu vou ficar 3 meses fora, que eu não posso falar com ninguém, não vou poder nunca falar com a minha família. Caiu a ficha para ela falou, não vou fazer, porque não tinha referência nenhuma, né? E aí a gente teve que tirar da cartola, assim, uma pessoa que a gente conhecia, que trabalhava na MTV, que fazia coisas para a MTV, para o promo da MTV, uma menina que era atriz de teatro alternativo, que estava lá dura, que estava lá... né, levando a vida dela, fazendo uns freelas lá na MTV e tal, e a gente falou, pô, aquela menina é legal, ela tem uma personalidade legal, quem sabe o Silvio topa. Era a única pessoa que a gente conseguia que topasse, assim, 2 dias antes, que era a Bárbara Paz. E aí a gente convenceu o Silvio, ela entrou e ela acabou ganhando, e depois virando essa atriz incrível, essa atriz famosíssima, incrível ela sempre foi, mas essa atriz famosíssima que ela é hoje. E como é que vocês selecionaram essas pessoas, então? Tipo, por que vocês escolheram os nomes que vocês escolheram? A gente tinha já na cabeça mais ou menos um critério que até hoje a gente usa para reality show de famosos. São pessoas que já estiveram na mídia em algum momento, né? Pessoas que causaram ou estão causando algum frisson na mídia, e que sejam famosas, mas que não necessariamente estejam no auge da carreira delas, porque pessoas que estão no auge da carreira estão muito ocupadas e indisponíveis para esse tipo de programa. Então são pessoas que, para elas, interessa aparecer num programa assim, para elas interessa esse cachê, para elas interessa... E geralmente essas pessoas são as melhores mesmo para o reality show, são as que vão funcionar num reality show. Se a pessoa for para um reality show assim, meio achando que a vida está ganha, não faz sentido o jogo, né? Porque a coisa mais importante para um reality show desse tipo é que a pessoa, eu falo, tem uma coisa muito básica, assim, a pessoa tem que querer ganhar esse prêmio. Porque se a pessoa não quiser ganhar esse prêmio, ela não vai lutar. E se ela não lutar, ela não vai competir, não vai ter as intrigas, as brigas, os acordos, os romances. Tudo isso acontece por conta dessa competitividade extrema, porque você está competindo a um prêmio gigante, no caso da Fazenda, 1,5 milhão, né? No caso da Casa dos Artistas era 400 mil, que na época, sem nenhuma referência de outro reality show, parecia uma coisa incrível, né? 400 mil naquela época seria hoje uns 800 mil, mais ou menos, 600, pela inflação e tal, mas enfim, não existia esse tipo de prêmio, esse tamanho de prêmio em nenhum programa de televisão. E
Então, deu certo por isso também. Agora, tecnicamente, foi uma loucura. Hoje, a gente vendo, né, em retrospectiva, a gente foi kamikaze, assim, porque a gente... Primeiro que a gente transformou uma casa de verdade, numa casa de reality show, o que é uma insanidade. Você tem que construir uma casa de reality show, né? Porque você tem os corredores de câmera, etc. E aí você tem que construir uma casa tecnicamente, né? Como foi feita do Big Brother, como foi feita da Fazenda, a primeira da Fazenda, essa agora da Fazenda também. Mas não, a gente pegou uma casa que era do Silvio, que o Silvio, por acaso, tinha aquela casa que é do lado da casa dele, que ele tinha essa casa porque eles tinham um projeto de ampliar a casa deles, né? E eles compraram essa casa do lado. E aí, quando começou a obra, mais de uma vez, as filhas foram lá, o que está acontecendo aqui? E aí, o Silvio começou a contar para elas que ele tinha alugado para um restaurante, para uma coisa por isso que tinha a reforma ali, e a gente tinha que falar isso, não, é um restaurante, e tal, era uma loucura, e entravam aquele monte de gente, uma equipe gigantesca lá dentro, escondida e tal. Aí, para piorar, nessa época que a gente estava montando, aconteceu o sequestro da Patrícia, que foi fora, né, dali, né, e o sequestro do próprio Silvio, que foi dentro da casa do Silvio. Então, a imprensa inteira do Brasil estava na frente da casa do Silvio e aparecia... Na imagem que mostra a casa do Silvio, já dá para ver a casa dos artistas, porque é do lado mesmo, do lado mesmo. E a gente fazia tudo isso com a imprensa inteira ali, sem saber que a gente estava fazendo ali. E aí começou tudo. Desculpa, gente, eu falo bastante, tá? Não, é bom que você adiantou várias perguntas. Tá, essa questão dos desafios técnicos, né? Você falou da construção da casa, mas essa questão de filmar 24 horas, tinha gravação 24 horas, como é que era isso? E aí, já aproveitando, quando os artistas entenderam o que ia acontecer, houve uma reação? Você lembra o que eles falaram quando começou o jogo, né? Quando começou o jogo, teve as mais variadas reações. Eu lembro que a mais engraçada de todas foi o Matheus Carriere tendo certeza absoluta que aquilo era uma pegadinha. Era uma grande pegadinha do Silvio, entendeu? Que, na verdade, depois que ele ia pagar mico, o que ele estava fazendo ali, e etc. Ele, por exemplo, não só ele, alguns brigavam muito com a produção, sabe? Tipo assim, ficavam falando, e a gente não respondia, isso era enlouquecedor para eles, né? Que num primeiro momento, existem orientações que têm que ser dadas, né? Pelo alto-falante do tipo, dirijam-se à área externa, coisas frias, né? Porque, sei lá, vamos montar alguma coisa dentro da casa, tem que se dirigir à área externa, se dirigir à área interna e tal. Num primeiro momento, a gente fazia isso na Voz de Deus, até que a Bárbara reconheceu a voz da Chica, que era uma das diretoras da... É a Chica que está aí? Aí a gente falou, temos que gravar todas as locuções. Aí gravamos todas as locuções com um locutor profissional. É isso que eu falo, quer dizer, foi um aprendizado fazendo, né? Gravamos todas as locuções com o locutor profissional, que é um procedimento que eu uso até hoje. Eu sei que outros realities usam a Voz de Deus com os diretores, mas a gente prefere pré-gravar tudo, e são 400 e tantas locuções, né? Porque tem que ter, tipo, peço para você se dirigir à dispensa para pegar não sei o quê, peço para você dirigir, tem para todo mundo, tem todas as, né, as locuções. E aí, peraí, me perdi, o que você perguntou mesmo? Não, é quando eles perceberam o que era a casa do artista. Então tem isso, eles começaram eles não entendiam o que era. Eu acho que um dos sucessos da primeira Casa dos Artistas, e que é uma coisa que nunca vai se repetir, é o fato das pessoas não terem ideia de onde elas estavam, não tinham ideia do que era reality show, né? Então, teve uma intensidade ali de coisas, de emoções, etc., que é difícil de reproduzir. Agora, muitas dificuldades também, né? De eles entenderem coisas, eles, por exemplo, eles achavam que se eles pedissem coisas, as coisas aconteciam. Então, a gente começou a fazer um trabalho psicológico de seguinte, por exemplo, teve um caso muito específico. A gente ia fazer uma festa de super-herói, acho que numa sexta-feira,
ou no sábado, não sei. E no dia anterior, o Frota pegou um lençol e ficou brincando de super-herói com os caras. A gente mudou a festa. Para não parecer que é porque eles brincaram de super-herói que a gente ia fazer a festa de super-herói, entendeu? Porque hoje eles já entendem que não é assim, as pessoas já entendem, mas naquela época eles não podiam ter essa sensação de que se eles pedissem acontecia. Então teve até esse cuidado, a gente teve até esse cuidado. Mas foi uma loucura, a própria equipe educar, vamos dizer assim, a própria equipe, os câmeras que tinham que falar baixo atrás do espelho, né? A gente teve que demitir umas pessoas porque acabavam falando alguma coisa imprópria e tal. Tanto de toda a equipe, né? Pessoas que... Porque é um processo muito difícil, é uma coisa que ninguém tinha feito no Brasil antes, né? O único reality show que tinha sido feito antes era No Limite, mas o No Limite é um doc-reality, né? É um documentário, as câmeras aparentes, enfim, é um documentário de uma competição, né? Esse caso de reality show de confinamento nunca tinha sido feito, então foi um aprendizado geral. E eu acho que, no sentido de gravar 24 horas por dia, que vocês estavam falando, também foi um quebra-cabeça que a gente montou de ter 4 equipes, praticamente, que se revezavam nos horários, 4 diretores, com 4 equipes completas, que se revezavam. Isso também a gente pôs no papel, tirou da cachola também. Não pegamos nenhuma bíblia de nenhum outro tipo de programa. E quebramos muito a cabeça e tal. Aconteceram coisas surreais, tipo, teve uma tempestade gigante um dia e começou a ter goteira em cima do switcher, em cima do equipamento, em cima da mesa de corte, assim, em cima da cabeça das pessoas, água. Então aí lona, não sei o quê, sabe? Coisas assim de improviso de uma coisa que foi feita pela primeira vez mesmo. A edição, a gente, outra história também, né? Porque editar o programa para hoje à noite, do que aconteceu de ontem para hoje, é insano, né? A gente montou um super esquema, achando que era um super esquema, e logo de cara a gente percebeu que não dava, tinha que duplicar o esquema de quantidade de gente trabalhando na edição, etc. E não existia naquela época ainda essa coisa do servidor de ir direto, essa coisa toda sem suporte, né? A gente ainda tinha as fitas, né? Então tinha um processo todo de trânsito, de material mesmo, de mídia, né? Que era super complicado. Mas a gente conseguiu fazer. E aí, quando chega ali no 5º dia, se não me engano, primeiro a gente estreia. A estreia eu falo que foi igual o 11 de setembro, assim, né? Porque, tipo, do nada surge um programa e o Fantástico ficou em 2º lugar pela primeira vez na história do Fantástico, né? O Fantástico nunca tinha ficado em 2º lugar. E um programa que não tinha sido anunciado, né? Então a gente já viu que ali tinha um negócio, um fenômeno, né, acontecendo. E já deu essa audiência incrível no primeiro bloco, que era um bloco em que estavam sendo só apresentados os participantes no palco com o Silvio. Que é um palco que a gente fez, o cenário do palco, etc., falando com a equipe de cenotécnica do SBT, que era para um game que o Silvio ia fazer e tal. Ninguém sabia de nada mesmo, impressionante. E aí eles foram apresentados, a gente pré-gravou esse primeiro bloco para poder dar tempo deles chegarem lá na casa. E aí no 2º bloco já é ao vivo com eles entrando dentro da casa. E aí nesse momento o Silvio levou ele falou, uau, temos um sucesso, dá para ver na cara dele nesse primeiro episódio. Porque ele soube, né, já no 2º bloco ele já está sabendo que ganhou do Fantástico e ele está nas nuvens, né? E aí depois disso, uns 5 dias depois, chega uma liminar da Justiça para tirar do ar o programa. Isso era numa quinta ou sexta-feira. O programa diário era em cima da novela O Clone.
e tinha atrapalhado a audiência do Clone. A gente não ficava em primeiro, mas a audiência do Clone caiu assim sensivelmente, assim, por causa da Casa dos Artistas. E eles conseguiram colocar uma liminar, mas o jurídico da Record, do SBT, perdão, aí o jurídico do SBT no dia seguinte conseguiu tirar essa liminar e a gente conseguiu continuar e corta para 9 anos depois, a Globo ganha, só 9 anos depois a Globo ganhou o processo. Porque realmente assim, é complexo essa coisa, quando você fala de, é um plágio, naquela época eu acho que podia até ser considerado, mas se você perceber hoje, todos os reality shows, principalmente os de confinamento, eles são parecidos mesmo. O que muda é um conceito, né? Então, assim, no Casa dos Artistas, era com artistas e tal. Inclusive, tem coisas que a gente colocou na Casa dos Artistas que não tinha no Big Brother. Que, por exemplo, a festa temática semanal. Né? E aí a Endemol ficou tão revoltada com tudo que autorizou a Globo a fazer também. Então, faça também, vamos fazer também festa temática semanal. Mas não é uma coisa que tinha no Big Brother originalmente. Então, no final, a estrutura do reality de confinamento é muito parecida. É só uma camada ali por cima de contexto, de conteúdo, de cenário, ou de tipo de participante que muda, né? Acho que você pode só falar então um pouquinho mais sobre esse zoom do Big Brother, né? Vocês já estavam em produção na Casa dos Artistas, como é que vocês viram quando a Globo estrear, porque já existia antes da então, estreia, né? Quando a gente estava fazendo, eles não tinham a menor ideia, a Globo ninguém tinha a menor ideia de que a gente estava fazendo isso, muito menos a Globo, e eles estavam anunciando o BBB para abril. A gente estava em outubro de 2001, e eles anunciaram para abril de 2002. E aí a gente entrou no ar daquele jeito. Quando a gente entrou, eu fiquei sabendo que tem muitos amigos que trabalhavam na Globo na época e tal. Foi uma espécie de um caos na Globo, nesse momento. Assim. Milhões de reuniões, o que fazer, de quem foi a culpa, quem não descobriu isso antes, como que eles fizeram isso sem a gente saber e tal. E como fazer para combater isso, porque, enfim, hoje é até um pouco mais comum uma outra emissora bater a Globo. Naquela época era muito incomum, né? Atrapalhar assim, consideravelmente a audiência da Globo. E, além de tudo, com um produto que eles consideravam que era um plágio. Né? Então, eu lembro que já no segundo domingo, nosso segundo domingo, o Fantástico fez uma matéria gigante para falar o que era o Big Brother, que ia ter o Big Brother na Globo, e que o Big Brother era o real Big Brother, não sei o quê. Mas, enfim, com a gente dando 22 e eles dando 11, tipo isso. E aí caiu muito mesmo a audiência do Fantástico, uma coisa muito impressionante. E essa repercussão do público, você lembra como foi assim, tipo, nas ruas? Digamos? Sim, foi. Se só terminar o negócio da Globo, que tem uma coisa interessante, que é o seguinte, que aí eles adiantaram o BBB. Eles adiantaram, tanto que o BBB estreou, vocês são muito jovens, não sei se vocês lembram, mas isso é uma coisa que é muito falado, estreou muito aos trancos e barrancos. Era o Bial junto com a Marisa Hort, aí deu um problema, e muito problema técnico, muito mais do que a gente teve no primeiro. Por quê? Porque eles tiveram que correr mesmo. Eles tiveram que em um mês montar o esquema todo, né? Então foi muito problemático para eles, porque eles falaram, não, a gente tem que ir rápido antes que eles venham com a segunda temporada, que realmente a gente veio com a segunda temporada na sequência, né? Porque aí foi outra loucura do Silvio também, porque hoje a gente sabe que não se faz isso, o reality show tem que ser um por ano. Mas a gente fez 3 na sequência, né? Praticamente na sequência, com 2 meses de intervalo entre um e outro. Mas foi isso, e foi um grande sucesso também, o Big Brother, mas o bafafá em relação a essa história toda dentro da Globo foi uma coisa gigante, assim.
Tem uma atriz muito famosa, que eu não vou dizer o nome, que por acaso é amiga de uma amiga minha, que ela me contou que eles estavam no set do Clone, numa externa, no dia da final da Casa dos Artistas 1. E estava demorando a externa, e eles começaram a ficar desesperados, a gente vai perder o final da Casa dos Artistas, a gente vai perder o final da Casa dos Artistas. E aí eles convenceram o diretor a parar a externa. Eles falaram, beleza, a gente fica depois de madrugada gravando, mas vamos parar para a gente ver a final da Casa dos Artistas. Então é uma coisa que assim, irritou a Globo até nesse sentido. Tipo, tem histórias de mandarem desligar os monitores do jornalismo, porque tinha monitor ligado no SBT por causa da... Entendeu? Então, é um negócio que realmente incomodou muito. Aí, do público, né? Essa recepção do público... Então, o público, eu fiquei... também é uma coisa que a gente não esperava mesmo. A gente até achava que podia dar certo, mas não ser um fenômeno assim, né? O que acontece é que quando as pessoas descobriam que a gente trabalhava na Casa dos Artistas, assim, a nossa vida social da equipe acabou totalmente. Porque assim, você ia numa festa ou num restaurante, não sei o que, assim, as pessoas ficavam em volta de você, querendo saber como é que é verdade. Chegava uma hora que eu falava assim, não, é tudo mentira, é tudo roteirizado, tá? Porque tem essa viagem, né? Até hoje tem essa viagem do roteiro, do não sei o quê. Que é uma viagem, porque eles teriam que ser os melhores atores do mundo, né? E teria que ter 80 roteiristas. Mas essa coisa do é verdade, não é verdade, isso aí aparecia demais no público, mas uma fascinação pelo programa, assim, e uma coisa que me pegou logo de cara, que eu não sabia, e que hoje eu sei muito, e até hoje é assim, é o fanatismo das torcidas pelos participantes. É um negócio, assim, louco, assim. As pessoas, tem gente que parece que se bobear quer oferecer dinheiro para aquela pessoa não sair, sabe assim? Quer fazer de tudo, entendeu? E tem uma contradição, assim, engraçada, que é o fato de as pessoas reclamarem muito de uma suposta manipulação, né, desses programas, mas se for a favor do que ela está torcendo, tudo bem, entendeu? Eles pedem, às vezes, manipula para fulano ficar, entendeu? Ou então, se o fulano não ficar, fala, você manipulou para ele não ficar, né? Então é uma coisa que não faz muito sentido, é um negócio quase de time de futebol, assim, de torcida de futebol mesmo. E na época já era assim, com a Casa dos Artistas? Já, então, começou assim, isso que é incrível. Começou assim, mesmo as pessoas não conhecendo ainda reality show direito, já começou assim, tipo, não quero fulano, quero ciclano, tem que sair fulano, tem que sair ciclano, sabe? A coisa do romance da Bárbara e do Supla virou um negócio, assim, né? E a gente foi muito feliz também na trilha sonora, que era a Laura Finocchiaro que fazia, e que a gente pôs uns hits de sucessos, né, antigos até, e o tema dos dois, por exemplo, era Say a Little Prayer for You, e bombou essa música na época, voltou a ser hit nas rádios por causa do programa, quer dizer, então foi tudo muito impactante mesmo. Você já falou que a Casa dos Artistas não tinha uma bíblia, mas antes de começar o programa vocês desenharam as regras, porque isso é uma questão da primeira, né, do Silvio mudar as regras durante o programa, como é que vocês encararam isso? Então, por incrível que pareça, a gente desenhou as regras sim, e ele não mudou muito, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele não mudou muito na primeira temporada, não. Ele não mudou quase nada, na verdade, na primeira temporada. Ele, com exceção de um momento em que o Frota pediu para sair porque descobriu que o outro tinha um cachê maior que o dele, não sei o quê, e pediu para sair, depois se arrependeu porque viu o sucesso que estava aqui fora, e o Silvio deixou ele voltar. Um dia depois, o Silvio deixou ele voltar, mas aí a gente inventou uma regra até para isso. Ele tinha que voltar, falar com os outros que ele queria voltar e se os outros deixariam ele voltar. E como ele tem uma lábia muito boa, deixaram ele voltar. Fora esse fato aí do Frota, todas as regras que a gente criou
elas se mantiveram ao longo da primeira temporada, porque eu acho que o Silvio ele estava meio no susto do sucesso, ele estava aproveitando aquele sucesso, ele estava mais chocado do que qualquer coisa. A partir da metade da segunda temporada, eu não sei o que deu nele, ou se alguém falou alguma coisa, ou se ele teve, porque ele, né, tem pessoas que falam com ele e que dão ideia e tal, ele começou a mudar. Começou a mudar do tipo colocar duas pessoas do nada, né? Que foram o Rafael Vanucci e a Analice Nicolau, que entraram, sei lá, na quinta semana, do nada, competindo normalmente, sem nenhuma explicação, e coisas assim. E aí sim, aí a metade da 2 e a 3, aí foi um caos nesse sentido, assim, dele querer não é burlar, peraí, deixa eu pensar numa palavra. Enfim, ele começou a querer mexer na coisa. Eu acho que um dia ele acordou e falou assim, esse brinquedo é meu, peraí, calma, deixa eu fazer o que eu quiser. E tem uma coisa que ele falou uma vez que eu acho que explica muito porque que ele nunca mais fez. Ele nunca mais fez não só a Casa dos Artistas, como não fez mais realities desse tipo. Um dia, do nada, ele falou para mim assim, eu não gosto desse programa. Eu falei, por quê, Silvio? Porque não dá para saber o que vai acontecer. Quer dizer, é a essência do negócio, né? Então, ele não gostava da essência do negócio, porque como ele sempre foi muito controlador, ele sempre controlou os programas dele, né? Sempre foi uma coisa na mão dele, né? E, realmente, o reality show é um tipo de programa que quem faz, assiste junto. Eu não sei o que está acontecendo agora na Fazenda, entendeu? Eu não sei. E eu vou saber depois, eu vou assistir praticamente junto com quem está assistindo, entendeu? Mesmo. Então, os acontecimentos, a gente não tem controle sobre eles. E isso ele não gostava. Então, acho que resume o porquê que ele não quis mais fazer. Aí só resolveu não continuar e pronto, assim. Resolveu não continuar. Não existe nenhuma explicação. No caso dele, ele não tem, assim, tipo, mas por quê? Porque sim, entendeu? E vamos falar de Fazenda, então. Como é que foi para você chegar na Fazenda? Então, depois que eu saí do SBT, eu fiquei 2 anos no SBT. Depois que eu saí do SBT, eu abri uma produtora, porque quando eu estava na MTV, eu fazia muito musical. Eu era responsável pelos acústicos, etc. Então, eu tinha essa outra coisa paralela, que era a questão de shows, etc. Então, eu passei a fazer muito DVD, que era o auge dos DVDs, passei a fazer muito DVD, e também o Multishow me chamou para fazer o Prêmio Multishow. Então, eu fiz várias coisas para vários canais, etc., durante um período aí de uns 6 anos. E aí a Record um dia me liga e fala, olha, a gente quer fazer um reality que é de confinamento e a gente quer que você faça, porque você é o cara que fez a Casa dos Artistas. Aí fui, entendi qual era o projeto e tal, e engraçado que também, não tão parecido quanto foi com o SBT, porque já existia essa cultura do reality, mas também ficou muito na minha mão e da minha equipe montar o esquema todo e estabelecer o tamanho, inclusive, do reality, porque esse reality já existia fora do Brasil, mas ele tinha muitas formas, muitos tamanhos diferentes. O que foi comprado é basicamente a premissa, entendeu? Então você pode fazer do jeito que a gente faz, mas você pode fazer também num ranchinho e fazer pré-gravado e com ele se auto-eliminando. Então tem de todos os tipos. Tem, por exemplo, na Ucrânia, por exemplo, tem um The Farm e que eles brigam fisicamente mesmo entre eles. Eles são eliminados meio que, tipo, eles se batem, sei lá. Então tem de tudo, entendeu? Então a gente teve que montar do zero esse formato, apesar de ter um apoio da Strix, que é a dona do formato e etc. Tem algumas coisas básicas que a gente tem que seguir, principalmente a questão em relação aos animais, tem que ser seguido muito à risca, porque precisa ter essa questão, né? E que faz com que a Fazenda seja diferente dos outros, porque eles têm uma tarefa, têm tarefas a fazer.
Então a gente levantou tudo isso, muita gente que foi trabalhar comigo era gente que fez a Casa dos Artistas também, e esse pessoal ex-MTV que fez Casa dos Artistas, e mais outras pessoas. Teve gente também que já que tinha feito Big Brother, tinha gente que tinha feito enfim, outros realities em canais fechados, que já existiam alguns pipocando. Então, de novo, uma equipe gigante, um programa que é ainda maior do que a Casa dos Artistas, né? Porque ele é maior, fisicamente ele é maior que a Casa dos Artistas e que o Big Brother, né? O espaço em si é maior, as questões de logística são mais complexas, né? E a gente ficou ali a gente ficou o quê? Uns 8 meses, foi menos de um ano que a gente teve também mas era um tempo mais razoável para montar tudo. Quebramos um pouco a cabeça também na primeira e tal, mas foi um sucesso logo de cara também, foi o maior sucesso da Record, né? E tá aí até hoje. E a ideia já, na primeira edição da Fazenda já era fazer um confinamento com pessoas famosas, porque você contou que na Casa dos Artistas a ideia de artistas era para se distanciar um pouco do formato do BBB, mas aí em 2009, né, já tinha existido muitos BBBs com anônimos. Sim, o The Farm, alguns são com famosos, outros com anônimos. A gente resolveu de cara fazer com famosos. A gente acreditou desde o começo que ia ser legal fazer com famosos e deu certo. Nessa altura, a teledramaturgia da Record estava muito fervilhante nessa época. Foi aquela época de Escravizaura e um monte de outras novelas urbanas, assim, antes da fase das novelas bíblicas, que tinha um monte de novela urbana e um monte de gente, Marcelo Serrado. Então, assim, óbvio que esses tipo Marcelo Serrado não topariam, mas tinha ali pessoas que a gente podia, como Dado Dolabella, né, Tel Becker, então essa galera que foi sendo... Então tinha a coisa dos atores e tinha também os artistas, né, de fora, cantores que não estavam tão no auge, etc. Então deu certo. E agora aí teve uma fase que a gente começou a ter os influencers, e aí uma outra fase, junto com essa praticamente, que a gente começou a ter os ex-participantes de reality show, porque começou a ter esse outro tipo de celebridade, né, no Brasil, o ex-participante de reality show, né, ex de Férias com ex-BBB, enfim, que foram incorporados também ao nosso casting. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais aprendizados vocês tiveram na Casa dos Artistas, que vocês já chegaram na Fazenda e até no Ilha já falando assim, isso aqui a gente não vai fazer de jeito nenhum, ou é melhor a gente fazer desse jeito, tipo, esse aprendizado assim, sabe? Bom, uma coisa que eu sou até conhecido como sendo chato por causa disso, mesmo dentro da emissora e tal, é que eu acho que o rigor no confinamento, quer dizer, impedir que eles vejam pessoas, que eles vejam o mínimo possível de gente de fora da produção, etc., e ouçam também, e recebam informações e tal, isso funciona bem, isso dá certo, entendeu? Muita gente acha que é um rigor porque quer ser muito rigoroso. Não, é porque funciona mais. A gente tem um resultado melhor do confinamento, eles rendem mais se eles se desconectam do mundo, né? Então, quanto menos noção eles têm de que eles estão sendo vigiados e que tem esse monte de gente na produção por trás, e eles realmente esquecem, quanto mais eles esquecem, melhor. Então a gente toma alguns cuidados, tem cuidados assim tem detalhes assim, por exemplo, quando está acontecendo uma discussão muito importante, a gente cata todas as câmeras que já estão viradas para aquele lugar, porque se uma das câmeras robóticas vira naquela hora para aquele lugar e eles ouvem o barulhinho da câmera virando, eles sacam que aquilo está sendo um ponto de atenção. E aí, então, a gente não vira. Então tem toda essa coisa para a gente realmente desconectá-los da realidade, né? Óbvio que
a realidade, o reality não é a realidade, né? O reality não é a realidade deles, porque ninguém vive hoje sem celular, sem televisão e morando com outros 18 desconhecidos durante 3 meses numa fazenda. Então já é artificial de cara, né? É uma situação artificial. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ali pegar traços ali da personalidade da pessoa que são inéditos. Isso é uma das coisas interessantes de ser gente famosa também. Que aquela pessoa, na mídia tem uma imagem, né? E aí a gente percebe quem ela é de fato, né? A gente já conversou com os arrependidos. Eu já me arrependi muito. Hoje você é ex-BBB. Que legal, eu poderia ser ex-nada. Com os polêmicos. Eu nunca fui a uma delegacia. Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Boninho, tá acontecendo um crime lá. Pior dia da minha vida. E em janeiro de 2022, chegou a vez deles. Tudo que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil. A gente brinca que era a era da inocência, a gente não tinha noção. Que não é que nem agora, todo mundo sabe que é um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo. Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. Nossa história começa aqui. Realities, o Brasil na TV. Um documentário em 3 episódios que já está disponível para você aqui no UOL. Falando de casting ainda, você contou dessas 3 fases da Fazenda, dos participantes da Fazenda, essa mudança foi acontecendo naturalmente? Como é que foi essa mudança de perfil dos participantes? Porque no começo a gente tem um pouco a impressão de que eram pessoas mais conhecidas do grande público, e hoje um pouco menos. É uma impressão, essa coisa que tinha mais gente famosa no começo é uma impressão. Se você pegar a lista mesmo, você vai ver que não era bem assim. Tinha alguns famosos, como sempre tem só alguns famosos, só que você vai se distanciando e sempre que a pessoa vê o novo elenco, ela tem a impressão de que tem menos gente famosa. E tem uma outra coisa importante também. Tem gente que fica famosa por causa do reality. Então tem gente que você acha que é famosa da Fazenda 1, mas que não era famosa antes da Fazenda 1. Entendeu? Tem casos... Bom, um caso muito marcante da Fazenda é a Gretchen. Porque, por exemplo, hoje ela é muito famosa por conta dos memes, que são memes tirados da participação dela na Fazenda. Então tem isso também, a fama pelo reality, né? A gente sempre fala que quando começa, tem gente muito famosa e gente pouquíssimo famosa. Quando termina, às vezes o mais famoso é o que menos apareceu no programa e o menos famoso ganhou, entendeu? Então varia muito, assim. O que é importante mesmo é aquilo, é gente que queira competir, gente que tem uma personalidade que a gente acha que vai render, nem sempre a gente acerta, às vezes a gente acerta sem querer também. Tipo, a gente acha que aquela pessoa até vai render um pouco e é um estouro e é demais no programa. E outras que a gente acha que vai render muito e não rende. Porque essa que é a graça também. Então a gente aposta, são várias apostas, né, que a gente faz. A gente faz várias entrevistas e tal. E uma coisa que muita gente fala é a questão a pessoa consegue fazer um personagem, né? A pessoa consegue... Eu acho que só consegue fazer um personagem lá dentro pessoas que conseguem fazer um personagem na vida também. Entendeu? Tem que ser uma pessoa que já está tarimbada em falsear a vida dela no dia a dia também. Porque se chegar lá, se não for tarimbada nisso, se chegar lá e quiser fazer isso, não vai conseguir, né? Mas tem gente que consegue, mas é isso. É porque aquilo faz parte. O falsear faz parte da vida dela já, da personalidade dela. Então, na verdade, a gente está mostrando quem aquela pessoa é, de qualquer forma. E falando ainda do casting, você tem uma lista de arquétipos que precisam estar numa edição? Então, assim, essa é a tal fulano, a gente vai chamar ciclano. Sim. Como é que você organiza isso? Assim, no começo a gente tinha muito essa lista de arquétipos. E depois de um tempo a gente foi fazendo mais mais de olho mesmo, sabe? A gente começou a se livrar um pouco. A gente começou a perceber que a gente estava muito amarrado nisso, entendeu? A gente começou a ver, assim,
mais se as pessoas tinham boas características para estar lá dentro. Óbvio que a gente tenta não colocar duas pessoas muito parecidas em termos de história de vida, personalidade. Uma coisa que a gente percebeu que a gente não dava não se preocupava tanto no começo e agora a gente se preocupa muito mais, é a história de vida. Porque a gente percebe que eles levam muito a história de vida para dentro, entendeu? Então, de repente, uma pessoa que é muito extrovertida e tal, se na história de vida dela tem um trauma muito grande, uma coisa muito pesada, uma coisa muito triste de antes da fama e tal, pode ser que ela não seja aquela pessoa efusiva e tal dentro da casa, né? Por isso que a gente tem um apoio psicológico grande também, né? A gente eu trabalho com a mesma psicóloga desde a Casa dos Artistas também, e tem esse lado, assim, que é uma coisa que as pessoas não sabem, tem um lado quase, assim, científico, sociológico, sabe? De fazer reality show, assim. Óbvio que o que a gente faz é entretenimento, a gente não tem pretensão de fazer uma coisa que tem um caráter científico, nada disso. Mas a gente acaba aprendendo muita coisa profunda de ser humano, assim. Profunda mesmo, porque é muito impressionante. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi nesse tempo todo é que a gente não sabe como a gente é, né? Por exemplo, eu estou dando essa entrevista aqui, quando eu for assistir ela, eu vou falar assim, nossa, é essa cara que eu estava, é essa minha voz, é essa... né? Principalmente a gente que não está exposto na televisão, quando a gente ouve... O clássico é a voz, né? Todo mundo que ouve a sua própria voz fala, não, nossa, que horrível a minha voz. Então, assim, isso serve para tudo, inclusive para os comportamentos. As pessoas não têm noção de que a pessoa não tem noção de que ela é arrogante, ou que ela é, entendeu? Em alguns momentos arrogante, em alguns momentos escrota, em alguns momentos não sei o quê. E tem um clássico que é quando a pessoa vai num programa da Record no dia seguinte, no Hoje em Dia, ou no Faro e tal, e ela assiste uma cena e ela nunca tinha visto antes, e fala assim, eu não fiz isso. Ela está se vendo, mas ela fala, não falei isso, não é possível, eu não falei isso. Porque é isso, você não lembra, a gente não lembra, a gente almoçou hoje com alguém num restaurante, você não lembra tudo que você falou, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito curiosa mesmo. E agora com as redes sociais, outra coisa que eu fico impressionado é o julgamento das pessoas, né? As pessoas julgam demais, as pessoas escolhem demais, julgam demais, né? E é louco porque dá uma confusão na cabeça das pessoas, porque como não é igual novela, que tem um vilão do começo ao fim e o mocinho do começo ao fim, às vezes o que começa mocinho, depois vira vilão, depois vira mocinho de novo, as pessoas enlouquecem, né? Porque elas estão torcendo para de repente não sabe mais como é que... mas eu estava torcendo, mas por que ela fez isso agora? Então... E para você, acho que vai um pouco já nessa questão de fanatismo que você falou, qual que é o grande atrativo dos realities para o público? Assim? Por que é um gênero que faz tanto sucesso no Brasil há tanto tempo e se reinventou com a internet e com outros nichos, assim, mas o que a gente vê num reality de confinamento que faz a gente querer assistir e torcer e... Eu acho que no Brasil tem esse sucesso se deve um pouco a uma questão meio tabloide, meio fofoca, entendeu? Porque, para você ver, os países... Reality show faz sucesso no mundo inteiro, mas reality de confinamento faz mais sucesso no Brasil e na Inglaterra, que são dois países que gostam de fofoca, entendeu? Na Espanha também faz, que também é outro país que gosta de fofoca. Então, essa coisa do olhar, do buraco da fechadura, que eu acho que é o logo da Casa dos Artistas, que foi muito bem sacado, né? Porque é o olhar no buraco da fechadura, é o saber da vida dos outros e tal, é uma coisa muito da cultura brasileira, assim como é da britânica também. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o Big Brother é um programa de TV a cabo, é um programa... um dos realities de menor audiência lá, o Big Brother. E os de grande audiência são tipo o Survivor e tal, porque tem uma coisa de mérito, de competição, de conseguir uma coisa específica. Essa coisa das pessoas votarem por quem a pessoa é, né? Quem a pessoa é, a personalidade da pessoa, gosto dela, vou com a cara dela, foi ruim aquilo que ela fez com o outro, não sei o quê. Isso é uma coisa, pega esse lado
da fofoca, da candinha, né, do olhar para a vida dos outros e tal, que eu acho que talvez por isso, né, aqui e aí na Inglaterra os de confinamento façam tanto sucesso. Você compara muito, ou como você responde às comparações atualmente, né, de Fazenda e Big Brother, assim, tanto em questão de produção, quanto em questão de jogo, quanto em questão de casting, enfim, como que é isso para você? Olha, essa comparação entre Fazenda e Big Brother tinha mais no começo. Agora não tem, eu acho que de tantos realities que já surgiram aí, já não dá mais para falar quem é parecido com quem, porque principalmente esse de confinamento, né? Mas é normal que isso aconteça, só que eu acho que a Fazenda tem características muito específicas, né? Não é só porque é com famosos, né? Porque, primeiro que é um reality show que não prende as pessoas em quatro paredes, porque tem um horizonte, né? Tem um horizonte, tem uma natureza, um horizonte, tem um espaço maior. Eu acho que o tipo de prova que a gente propõe é muito diferente também. A mecânica do programa é muito diferente, porque tem a votação cara a cara, né? Tem um monte tem a questão do fazendeiro escapar da roça, quer dizer, da pessoa poder escapar da eliminação se ganhar a prova do fazendeiro, que é uma coisa que eu acho que até no último Big Brother teve uma coisa parecida, né? Mas que é uma coisa que a gente faz desde sempre. Então tem muita coisa que garante a diferença entre os dois programas. Acho que são dois super programas, dois sucessos, né? Que não tem o que dizer, né, do sucesso dos dois programas. Óbvio que o BBB, numa emissora maior, que tem uma audiência maior, mas os dois acho que têm a mesma repercussão. Tanto que, em termos os números de repercussão digital dos dois é praticamente o mesmo, né? Então, eu acho que isso é que é impressionante, essa repercussão, assim. E é curioso porque reality show é um tipo de programa que é um gênero que foi feito para a televisão, né? Assim, todos os outros gêneros da televisão vieram de outros lugares. A variedades veio do rádio, a novela do teatro, jornalismo do jornal, mas reality foi feito para a televisão, né? Só que calhou de ter um aliado também importantíssimo, que é a internet, né? Que não daria para fazer na internet, mas precisa da internet para fazer acontecer também, entendeu? Então eu acho que por isso talvez tenha tido essa subida de novo, né? Porque teve uma queda, mesmo BBB e Fazenda tiveram uma queda há pouco tempo atrás e agora subiu muito, acho que também por causa da pandemia. Acho que as pessoas se identificaram com o confinamento, né? E de poder ver outras histórias e tal. Mas é isso. Eu queria saber de você, Carelli, o que mudou da Casa dos Artistas para o Big Brother, porque a Fazenda e porque o Whindersson hoje, no sentido de talvez a casa, como foi um negócio que foi sendo construído ali enquanto estava acontecendo, hoje não, hoje o BBB, a Fazenda, a Ilha são produções mais industriais e maiores e mais preparadas, mas não só nessa questão técnica, mas também na questão de como o público mudou, e não só o público, mas o elenco também, de ser um pouco mais safo, talvez, assim? Sim. Hoje em dia, assim, o público sabe o que é um reality show. O público entende as regras assim de uma maneira, às vezes, quase mais do que nós que fazemos. Assim, eles sabem, assim, cada vírgula de todas as regras, eles pegam no pulo tudo. Então, a gente realmente tem que ficar muito atento, né? Porque o público realmente sabe o que fala, sabe o que está acontecendo. Óbvio que nem sempre, quer dizer, sabe o que fala, assim, sabe interpretar as regras, mas às vezes tenta achar uma brecha a seu favor, assim. Tinha que cancelar essa prova porque a rebimboca da parafuseta, não sei o quê, entendeu? E que não é fato, e que a gente não precisa cancelar a prova. Mas eles ficam muito, muito de olho. Com relação ao elenco, teve uma mudança brutal, assim.
mesmo é engraçado que nas primeiras casas, os primeiros Big Brothers, nos primeiríssimos, os 3 primeiros Fazenda, ainda existia uma certa ingenuidade, eu acho. Por quê? Porque eles não tinham tanta noção do que pegava bem e o que pegava mal com o público, porque as redes sociais não eram tão grandes. Quando as redes sociais começam a ficar maiores, eles já entram no programa com muita informação. Primeiro, com muita informação dos possíveis concorrentes, porque começa a ter aquelas listas de especulação e tal, e eles vão atrás das pessoas, mesmo que elas não estejam mesmo, eles tentam entrar em contato e tal. Fora isso, eles ficam vendo o que acontece com as pessoas que saíram dos outros realities em termos de aceitação ou o famigerado cancelamento, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito recente. Eu estou sentindo nessa Fazenda, mais do que qualquer outra, eu acho que assim como no último BBB, essa questão do cancelamento foi muito forte, agora na Fazenda também é um fantasma que está na cabeça deles. A gente teve um caso nessa Fazenda agora 13, que foi a saída da Mirella. A Mirella pediu para sair. Mirella, que é super, né, forte, combativa, ela pediu para sair. Por quê? Porque ela começou a imaginar que ela estava sendo cancelada aqui fora por uma coisa que o outro falou que ela fez e que ela mesma acha que ela não fez, mas ela falou assim, mas e se lá fora estiverem achando isso, eu estou ferrada, né? E aí ela saiu. E no que ela saiu, ela percebeu que não era isso. Então, para vocês verem como essa questão da rede social e desse possível cancelamento e tal já virou uma espécie de fantasma para quem faz reality show, para quem participa de reality show, né? Eles falam muito isso. Vai pegar mal para mim, não vai pegar mal para mim. Não tinha tanto isso no começo. Mesmo no começo da Fazenda, não tinha tanto isso, não. Eles tinham mais certeza das convicções deles, entendeu? Agora, eles colocam muita coisa na matemática. Assim, o que eu gostaria de falar versus o que fica bem eu falar para aquela pessoa que eu estou falando versus o que fica bem para quem está vendo, entendeu? Então, a matemática está mais complexa na cabeça deles agora, a matemática psicológica, entendeu? Você acha que isso pode enfraquecer o reality de alguma forma? Ou que solução você acha que a produção de um reality pode trazer para essa problemática? Não vou chamar de problema, né? Então, eu acho que essa questão faz o reality ficar diferente, mas eu não acho que atrapalha, não. Não acho que atrapalha. Eu acho que as questões mudam, né? As questões, até as coisas que fazem as pessoas brigarem, por exemplo, do reality, muda. Porque agora, assim, eles falam, tem muito isso. Você vai ser cancelado, você... Nananã. Então, existe é como se fosse mais uma camada de realidade. Mas eu não acho que atrapalha, não. Não acho que atrapalha, não. Talvez, num segundo momento, assim, comece a dificultar convencer, chamar pessoas, né? A gente já vê um pouco isso. Gente que topa e depois desiste porque fala, não, mas vai que eu cometa um deslize, né? Por outro lado, tem os que querem entrar para limpar a barra, né? Que também a gente tem 2 casos muito claros na Fazenda 13, que são o MC Gui e o Nego do Borel. O Nego do Borel não só não limpou, como piorou um pouco. E o MC Gui vem tentando essa mudança de imagem aí, ou mostrar quem ele realmente é e tal. E só aproveitando que você tocou nesse ponto, como vocês reagem a chamar essas pessoas, né? Porque o convite a essas pessoas também é um pouco criticado, assim. Sim. Existe esse cuidado ou como que vocês Olha, essas pessoas se diz pessoas que têm já... Que já são muito canceladas. Histórico, cancelado. Eu vou arriscar dizer uma coisa, a gente não daria para fazer um reality show se a gente for tirar todo mundo que pode ser cancelado, ou que foi cancelado, ou que em algum momento fez alguma coisa, entendeu? Você vê, por exemplo, teve uma fazenda, 2 fazendas atrás, que o Rafael Ilha ganhou. Não existe pessoa... Ele era cancelado, ele foi cancelado várias vezes, esse menino. Ele foi cancelado, descancelado. Isso antes de existir rede social, ele já era
cancelado, depois descancela, cancela de novo. Então, assim, é muito complicado se a gente for fazer esse juízo de valor, entendeu? Eu acho que não cabe a nós fazer esse juízo de valor. E que tipos de personalidade ou de arquétipo você acha que fazem sentido a gente ter no reality, que fazem talvez o reality ser uma atração hoje? Tipo, a pessoa barraqueira, ou a pessoa santinha, inocente, que tá lá só porque quer ganhar, ou você acha que esse tipo de arquétipo traz mais atenção pro público, assim? O público fica mais fácil? Eu acho que, assim, a gente tem que pôr gente que tem personalidade forte no sentido, assim, personalidade definida, né? Que a gente que tem aquela personalidade definida. De novo, óbvio que a gente erra, às vezes, porque às vezes ela tem uma personalidade muito definida na mídia e ela aí vira a famosa planta, né? Que as pessoas falam. Mas a gente sempre busca pessoas que tenham um desenho de personalidade muito definido, entendeu? Um traço de personalidade definido, e que a gente acha que ela vai ou de um jeito suave, ou de um jeito agressivo, ou de várias maneiras, lutar por aquele prêmio. Isso é uma coisa que eu aprendi do meio do caminho para cá, assim, da minha carreira de reality, que o mais importante mesmo é a pessoa querer ganhar o prêmio. Se a gente percebe que a pessoa está lá por outro motivo, aí não vai dar certo, entendeu? Mas, óbvio, a gente tem que ter essas personalidades curiosas, diferentes, etc. Você falou do Theo Becker, ele deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que a primeira Fazenda, enfim, a edição da primeira Fazenda acabou com ele. Como que a edição pode fazer isso com alguém ou não fazer isso com alguém, né? Não pode. Eu acho que a edição no programa não acaba com a carreira de uma pessoa, não existe isso. Porque a gente não tem... Só se existisse uma computação gráfica ultra, mega definição que fizesse o cara fazer uma coisa que ele não fez, entendeu? Porque o que faz uma pessoa se queimar ou se dar bem, etc., são os comportamentos que ela tem ali. Então, por mais que... óbvio que a gente tem que selecionar coisas para ir para o ar, óbvio. Mas é uma quantidade. O dia a dia da gente, depois, dentro daquela coisa que eu falei, da gente analisar como é que as pessoas funcionam, o dia a dia da gente é muito cheio de nada, muito cheio de vazio. Então, aquilo que vai para o ar realmente é o que de importante aconteceu, né? E aí, quando a pessoa tem um comportamento, né, agressivo, violento e tal, esse comportamento ele vai para o ar, é óbvio que ele vai para o ar. Então não faz sentido falar que foi a edição que fez, porque como se existisse um outro momento que não apareceu em que ele explicasse, né? Tem muita gente que, eu acho que é esse caso também que você está falando, que fala que estava fazendo um personagem e que vocês não entenderam que eu estava fazendo um personagem. Bom, então deixasse claro, né, que estava fazendo um personagem. Porque quem tem que julgar isso é o público, né? Se a pessoa está fazendo um personagem ou não a gente que faz o programa e tal. Então, eu acho que é meio isso, assim. Agora, tem comportamentos que socialmente são considerados ruins e que o público gosta daquela pessoa mesmo com esses comportamentos. Um caso clássico é o da última temporada, da temporada passada, que é Jojo Todinho. E também, mais ou menos, o caminho que está indo o Rico agora, que é o cara que é agressivo, é esporrento, não sei o quê, é polêmico, mas é carismático. E as pessoas gostam que ele seja daquele jeito porque acham que ele está sendo real, firme, ele mesmo, etc. Mas às vezes uma outra pessoa faz a mesma coisa e as pessoas falam que pessoa horrível, eu vou eliminar. Entendeu? É muito sutil, porque o carisma é uma coisa muito sutil, muito abstrata e muito, né, que não dá para saber. Como é, tipo, o dia a dia de lidar com esse monte de gente lá, que tem ego no meio, que está preocupado com o que o público está pensando aqui fora, e aí as questões práticas também. Eu sempre costumo fazer tudo num ambiente mais regrado, vamos dizer assim. Então,
Vou dar o exemplo, por exemplo, da Mirella. A gente tem já uma regra que é o seguinte: a pessoa tem um sino, que é o sino que a pessoa bate para pedir qualquer coisa, não é só para pedir para sair. Por exemplo, ela fala assim: estou com uma dor lancinante na perna, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém veja meu joelho. Aí tem um atendimento médico nesse caso e tal. Ou qualquer outra coisa. Acabou o feno da vaca e não foi, sei lá, qualquer coisa. Mas ele pode também pedir para sair. No que ele pede para sair a primeira vez, aí nosso procedimento é ter um atendimento psicológico com a psicóloga. Para entender qual é a razão, para ela entender, não para a psicóloga entender, não para a gente do programa entender, para a pessoa entender se ela realmente quer sair, né? E aí, no caso da Mirella, por exemplo, ela voltou, ela falou, não é o caso, não vou sair, voltou. No dia seguinte, ela pediu de novo. Aí, a pessoa tem que sair. Essa é a nossa regra, a gente tem uma regra. Eu sei que tem outros programas que são mais, isso é uma coisa mais solta, chega aqui, meu nego, deixa eu falar com você, tarara. Não, a gente tem essa regra mesmo. Então, pediu uma vez, vai para a psicóloga e se ela falar, não, eu quero mesmo, ela vai sair. Se ela falar, não, eu acho que é melhor eu ficar, ela fica. Agora, se ela pedir a segunda vez, aí ela sai. Né? E aí o atendimento psicológico é só depois que já saiu. Né? Então é isso, é uma coisa mais regrada, mas de qualquer forma é uma tentativa, assim, né? de tentar, porque é uma coisa muito grave, né? A pessoa abrir mão de eventualmente ganhar um prêmio de R$1,5 milhão, né? Como é muito difícil também expulsar, é muito complexo expulsar também, por causa disso. Mas a gente tenta fazer tudo de uma maneira combinada, regrada, tudo isso está previsto no contrato deles, está previsto nas aulas, a gente dá umas aulas para eles antes de como são as regras, como funciona tudo, porque é muito detalhe, é muita regrinha, né? Para o programa funcionar, mas a gente tenta explicar isso tudo antes deles entrarem, para a gente ter o mínimo de interferência possível. E o seu dia a dia, né? Porque acho que as pessoas, como diretor de reality, as pessoas devem achar que você assiste 24 horas por dia, ou enfim, como é que quando você não tá, alguém te liga se aconteceu alguma coisa muito difícil ali dentro? Hoje eu sou o diretor de núcleo dos realities da Record, então, e aconteceu esse ano, teve um momento que eu estava com 3 realities sendo feitos ao mesmo tempo, né? Porque estava terminando A Ilha, começando Canta Comigo e a Fazenda já começando, enfim. Então, assim, equipe, né? Eu tenho que confiar totalmente na equipe, saber montar a equipe, né? Os diretores, que são os cabeças de cada programa, têm que estar totalmente alinhados comigo. Falo com eles o dia inteiro, né? Vou lá o máximo que dá, mas estou sempre, principalmente, muito conectado e com o meu WhatsApp ligar aqui, eu estou desligado, é raro, mas assim, o tempo inteiro eu estou respondendo, aprovando, vendo trechos para saber isso, porque isso vai como? Como que a gente encaixa isso? Né? Aprovando as provas, fazendo reunião de criação, né? Sobre provas, etc. Na pré-produção, então, uma super trabalheira, e enfim, é um trabalho 24 horas mesmo. Né? Eu não fico lá 24 horas, eu vou para casa e tal, mas eu fico conectado 24 horas, trabalho muito lá e em casa, vendo as coisas, tento ao máximo ver o ao vivo 24 horas, mas, por exemplo, um programa como A Ilha, que é um programa pré-gravado, tem até uma dificuldade adicional, porque, assim, estava sendo gravado lá em Paraty. Eu fui algumas vezes, então não acompanhava direto. Então eu ficava vendo relatórios, cada BO que tinha me ligavam para saber como fazer, me mandavam vídeos, etc. É assim. Então eu fico de olho em tudo simultaneamente. E qual que é a maior curiosidade de bastidores? Assim, uma coisa que o público, que acho que talvez você já esteja calejado de saber, mas o público não imagina, ou não imagina que seja desse tamanho, assim, tipo... O tamanho da encrenca, ninguém sabe, ninguém consegue ver, a não ser que vá lá. Quando a pessoa vai lá
Algum de vocês já foi lá? Não, Eu já visitei a casa do Big Brother. Ah, tá. Vai lá também, é legal. Pode ir, né? como é que a gente faz? Não, é que eu acho que as 2 últimas vezes, por causa da pandemia, não teve coletiva lá, né? Sim. Mas até o ano retrasado, sempre tem a coletiva presencial lá. Então tomara que o ano que vem dê. Mas é uma estrutura muito grande, muito, muito grande. Para vocês terem uma ideia, o lugar onde a gente faz a fazenda era um sítio de colônia de férias de criança. Então, o lugar onde eram todos os quartos desse acampamento, desse sítio, são todas as salas de produção. São muitas salas de produção, porque tem muitos departamentos. E aí desce uma rampa, e onde eram os campos, campo de futebol, que a gente construiu aquela casa, que é uma casa totalmente cenográfica e que tem os corredores de câmera em volta, né, os câmera cross em volta. E numa outra área mais embaixo, que era um mato, a gente construiu a área dos animais, e a gente aí tem um switcher gigantesco, que duplica 50 câmeras de um lado, 50 câmeras do outro, e tem 10 ilhas de edição, e tem como é que se diz, um lugar onde são feitos os cenários, né? Uma tenda onde os cenários são feitos ou terminados de fazer, que tem muita coisa que é feita fora também. Então é assim, é como se fosse uma emissora, é uma pequena emissora de televisão criada para fazer um programa. Então é muito maior do que parece no ar, porque o que parece no ar é aquela coisa quase intimista ali, né? Só que atrás daquilo tem 450 pessoas trabalhando, revezando em 3 turnos, né? E algumas em 4 turnos, algumas em 3 turnos. E pensando nas coisas, nos detalhes mais loucos, por exemplo, toda a logística da entrada da comida, na despensa e tal, e agora com os protocolos, então, é uma loucura. Tem coisa que tem que ficar no sol não sei quanto tempo antes de entrar. Tipo, isso é o que mais tem. Tipo assim, não mostraram, eu vi que não mostraram. Aí quando mostra, eles falam que não mostraram exatamente como era, não sei o quê. É uma coisa que, de novo, é dentro daquela situação que eu acho que os jornalistas vivem muito também, né? Que as pessoas ficam sempre desconfiadas que tem alguma coisa por trás e tal. Essa questão de beijo, por exemplo, as pessoas sabem que tem o beijo porque elas viram no Play Plus. Se fosse um problema, não ia ter nem no Play Plus, não ia ter em lugar nenhum, entendeu? E a gente coloca no ar também, só que ninguém lembra que a gente coloca no ar, entende? Ou acha que a gente tinha que colocar todos no ar, mas a gente não coloca todas as conversas no ar, então a gente também não coloca todos os beijos, a gente não coloca, entendeu? É uma edição, a gente seleciona e eles nunca estão satisfeitos com o que a gente seleciona, e é normal, porque eles estão assistindo 24 horas, às vezes tem uma coisa boba que eles acham que é muito legal, que devia estar, e que a gente acha melhor. A gente faz uma reunião, que é uma reunião de pauta, igual fechamento de jornal e revista, né? Que a gente fala assim, ó, os VTs que a gente tem para hoje, as coisas que estão encaminhadas são essa. Acho que essa aqui está repetitiva em relação a essa, então essa não precisa. Então, vamos fazer esses 2 VTs virarem um, ou então, sabe? É uma edição no sentido editorial mesmo, não no sentido só técnico, entendeu? Tem essa coisa da interferência no BBB, acho que já ouvi falar, de que corta a água num determinado período para deixar a galera mais estressada. Então. Isso é legal, essas interferências para fazer essa... De novo, no nosso caso, essas interferências elas são mais ligadas a regras também, né? Então a gente criou, porque assim, nos outros realities, acho que não só no Big Brother, alguns realities, do nada cortou a água para eles ficarem irritados. A gente não, a gente é assim, quebrou alguma regra, principalmente em relação ao cuidado com os bichos ou alguma coisa da dinâmica, tipo, não foi para a baia na hora que era para ir para a baia, etc. Quebrou uma regra, aí tem uma punição. Né? E aí as punições são essas coisas que acabam irritando. Tipo, sei lá,
ficou sem microfone, jogou o microfone na piscina. Isso é uma coisa que quebra uma regra. Primeira vez que isso aconteceu, vai ficar 24 horas sem café. Agora fez uma coisa mais grave, eu repeti uma coisa de novo, aquela mesma pessoa, aí todos, mas aí é sempre para todos a punição, porque aí eles ficam, né, cobrando e fiscalizando um ao outro. E aí a gente tira 48 horas de água, já teve, etc. E eles têm que pegar água no balde lá no poço, tem tudo isso. Então, tudo isso realmente dá um caldo, assim. A questão da diminuição da bebida alcoólica foi por outro fato, foi na sequência do que aconteceu com o Nego do Borel, que a gente achou por bem dar uma diminuída, mas foi pouca diminuída, é que eles reclamaram muito, mas a gente não diminuiu tanto não, e aí está voltando já aos poucos, né? Foi só naquela lá, na festa logo depois da saída do Nego, e depois a gente foi voltando, está voltando aos poucos. Você gosta de fazer o que você faz? Olha, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gosto muito de televisão e é curioso porque o reality show surgiu do nada na minha vida, né? Porque eu estava na MTV fazendo música para televisão, né? E de repente surgiu o reality show e virou a minha especialidade, a minha vida, e eu adoro fazer. E uma das coisas que eu mais gosto, uma das minhas especialidades, vamos dizer assim, é montar equipe, formar equipe, montar equipe, e eu acho que esse gênero de programa é o ideal para isso, entendeu? Porque você tem que formar equipes que vão fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes. Às vezes a pessoa tem muita experiência de televisão, mas de reality show é uma outra experiência que tem que começar dali, né? Então eu acho isso muito bacana também. Agora, a Ilha foi outra coisa incrível, que foi um programa do zero, né? E foi um formato nosso mesmo. Então, assim, acho que de tudo que eu fiz esse ano, acho que o maior desafio mesmo foi a Ilha, porque foi um formato criado, né, pela Record. Então, que foi muito bacana. Foi por encomenda? Tipo, precisamos de mais um reality? Ou... A casa achava que a gente precisava de mais um reality, né? O vice-presidente artístico e tal, de um reality com outra pegada, com outro cenário, outra coisa, né? E aí surgiu uma coisa que é nova, né, nos realities na Ilha, que é a coisa do eliminado não ir embora, que eu acho que foi a grande mudança. E a questão do público escolher um vencedor e ter um vencedor do jogo, né? Isso é muito... O fato de a gente ter feito isso, de deixar ainda o público votar, mas ter o vencedor do jogo foi muito legal, porque como era pré-gravado, a gente não queria tirar tudo do público, né? Então e para não tirar tudo do público, a gente criou esse esquema de manter no exílio os outros todos, e funcionou pra caramba, né? Que é outra coisa que televisão, né? Televisão, por mais que a gente tenha experiência e tal, a gente cria uma coisa, pensa, parece que vai dar certo e pode não dar certo. E nesse caso deu muito certo, essa coisa do exílio, e as pessoas conseguiram continuar conhecendo aquelas pessoas para poder votar numa delas, independente do jogo, né? E é um formato para a segunda temporada, mas para venda também? Vocês têm essa... A gente está tentando vender para o mercado internacional. A gente está tentando vender, sim, para o mercado internacional. Agora começaram, as emissoras brasileiras começaram a fazer seus próprios formatos, né? Que eu acho muito saudável, porque tem uma hora que esgota, né? Porque essas grandes produtoras de formato, eu acho que já venderam todos os delas, né? Mas tem formatos incríveis, né? Por exemplo, Canta Comigo, que eu faço, é um formato super legal. A minha mãe... né? Não, e esse Tim agora está muito emocionante, né? Está indo muito bem de audiência também. Indo muito bem. Só uma última pergunta. Então, você falou que vocês não queriam tirar tudo do público na ilha, né? Por isso essa questão. O público brasileiro é muito acostumado a isso, né? De querer mexer no programa. Você quer jogar junto, tipo... Isso. De onde vem isso? Isso é uma tradição que é do Brasil também, ou é... Então, eu acho que uma das coisas que fazem com que esse tipo de reality de confinamento dê certo, e é um dos motivos da gente ter forçado a barra para, mesmo sendo pré-gravado, ter isso na ilha também, é que essa coisa do voto, do poder dar a decisão final,
Aqui no Brasil é muito forte. Eu acho que isso é a coisa que é mais forte aqui em relação a outros países. Porque nos Estados Unidos especificamente, todos os realities de grande sucesso, eles são resolvidos dentro do próprio game, né? Os prêmios são dados por alguma coisa que foi atingida dentro do game. E aqui no Brasil não. Os que dão certo são os que o público pode ter essa rédea na mão, né? E tanto que tem essa coisa que é um clássico de reality show também, que quando a pessoa pede muito, não, eu vou para a roça, sim, que eu vou enfrentar a roça, eu quero ir para a roça, as pessoas saem. Porque aí a pessoa fala, o público fala, é? Eu vou tirar então, entendeu? Então eles têm muito essa coisa, o público tem muito gosta muito, tanto que os recordes, as votações são absurdas, são muito maiores do que em outros países, né? Muito maior. Teve esse problema, teve essa questão do Big Brother da Itália, não sei se vocês souberam, que a Daiane estava quase ganhando porque o público brasileiro estava votando e o volume é absurdo de voto aqui em relação a outros países. Né? A relação do apresentador, assim, as trocas, acho boa. que faltou falar sobre Boa. essa importância e como que as pessoas elas acabam associando muito, né? O reality é um apresentador. Sim. E antes de responder isso, o Ilha ele foi pensado para Sabrina quando vocês estavam fazendo, já tinha ela como... Não, mas logo foi. Depois foi. O reality show é um programa que, em relação ao apresentador, é muito diferente dos outros. Porque o apresentador de televisão, ele é o comandante de um programa, né? Muito frequentemente, inclusive, o programa leva o nome daquele apresentador, né? É o programa do Gugu, é o programa Silvio Santos, né? No caso do reality show, as estrelas do reality show são os participantes. Então, esse posto de estrela já não está tanto com o apresentador. O apresentador está num posto de comando, ele está num posto de condução de uma história e, principalmente, o apresentador de reality show ele tem que ter um papel muito específico, que é dar ideia para o público de que ele é um cara que está acompanhando aquilo junto. É como se eu estivesse junto do público no sofá. Eu estou acompanhando aquilo junto. Ele é como se fosse um cara que faz assim, ó, viu aquilo, viu? Presta atenção que aconteceu aquilo, né? É um cara que chama a atenção das coisas que estão acontecendo. E nisso a gente teve um sucesso muito grande. Eu acho que teve 2 pessoas que fizeram a Fazenda, que foram o Mion e a Galisteu agora, que conseguiram chegar nesse tom, entendeu? Não menosprezando os outros que fizeram também, mas eles conseguiram chegar nesse tom de intimidade com o público, né? E eu estou muito satisfeito com a Galisteu. A Galisteu a gente chamou ela para fazer o Power e ela arrasou no Power, né? Ela brilhou muito, ela fez aquilo com muita maestria, então ela ganhou a Fazenda imediatamente por causa disso, porque ela tem uma compreensão do que está acontecendo e, principalmente, ela é muito fã de reality show, que é uma outra coisa que é importante num apresentador de reality show, ser fã de reality show. É importante até que ela tenha aquele grau de raiva quando coisas acontecem e tal. E com relação a vocês perguntaram da Sabrina na Ilha, a Sabrina, a gente apostou nela, mas ela, de novo, ela superou as nossas expectativas. Ela foi muito, muito bem. E eu acredito a 2 coisas isso. Primeiro, o empenho dela, ela estudou, ela empenhou, ela se preparou, ela estava muito conectada a tudo que estava acontecendo. E uma coisa que a gente antes não tinha pensado, mas que ficou muito claro isso enquanto a gente estava fazendo, o fato dela ter sido uma participante de reality show deu um olhar para ela muito rico, entendeu? Assim, ela entendia alguma... Ela comentava com a gente, na hora de passar o roteiro, por exemplo, ela comentava umas coisas assim... Você viu que fulano falou isso com a ciclana? Eu, se fosse ela, respondia isso. Então ela tem uma visão de dentro mesmo, entendeu? E ela passou isso. Então acho que ela foi brilhante também na Ilha. E é muito importante a participação de novo, não é o protagonista. O apresentador de reality show desse tipo não é a protagonista, mas é uma figura essencial. É como se fosse
senão aquilo desconjunta, entendeu? Ele tem que botar aquilo tudo junto, orientar aquilo, e tem aqueles momentos importantíssimos, tipo prova e votação, que ele conduz aquilo, e se ele não conduzir aquilo direito, até se ele não souber a hora de sumir, né? E eu acho que no caso da Fazenda a gente faz uma coisa interessante, que é só ter a voz do apresentador para eles. O saber sumir também é muito importante, saber a hora de intervir, mas a hora de deixar rolar, entendeu? E eu acho que a Galisteu está brilhante nisso, e a Sabrina na ilha também foi incrível. Como foi a saída do Mion? Cara, a saída do Mion foi uma questão interna da cúpula, entendeu? Não teve nada a ver diretamente com o programa. Foram outras questões da relação dele com a empresa mesmo, entendeu? Eu não tive, apesar de todo mundo nas redes sociais achar que tudo eu tenho culpa e tudo sou eu, não é verdade. Eu não tenho nada a ver, não tive nada a ver com a saída do Mion. Eu adoro o Mion, sempre me dei bem, conheço ele desde da MTV. Você pode ver o documentário Realities do Brasil na TV no UOL, no YouTube de Movidoc e no YouTube de Splash. Essa entrevista teve reportagem de Caroline Monteiro e Jonas Lírio, produção de Caroline Monteiro, Jonas Lírio e Natália Mota, captação de áudio de Raquel Arriola e Robert Matias, edição de João Pedro Pinheiro. O projeto tem design de Cristina Corá e direção de arte de Gisele Pungan e Daniel Neri. O documentário tem coordenação de Caroline Monteiro, Peu Araújo, Felipe Alfieri e Livi Brandão. O episódio em áudio tem coordenação de Juliana Carpanês. O projeto também conta com Eduardo Bonavita, coordenador técnico do Estúdio Move, Antônio Morel, gerente-geral de Move e Splash, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. UOL.